Aí, gente boa, falar aqui sobre os estados da matéria. Fase e o estado da matéria são conjuntos de configurações que objetos macroscópicos podem apresentar. O que determina o estado em que a matéria se encontra é a proximidade das suas partículas, né, que tem relação com a velocidade do movimento das partículas, da substância. Ou seja, quanto maior a velocidade, maior o distanciamento. Quanto menor a velocidade, maior a aproximação dessas partículas, né? A gente tem alguns estados aqui que a gente apresentou na primeira aula, os estados clássicos, que são o sólido, o líquido e o gasoso, e alguns outros estados aqui que são considerados novos estados, né? Dependendo do autor, alguns nem consideram um ou outro, né? Aqui um infográfico aqui que eu encontrei da Unifesp, tá? Explicando os 3 estados clássicos, e aí, como eu falei, condensado bosônico e o plasmático, mas ele não apresenta os outros estados, tá? As mudanças de estado físico, como a gente já bem sabe, e comentamos também na primeira aula, a mudança do estado líquido, sólido para o líquido é a fusão, né? Onde você tem um aumento do distanciamento dessas partículas. A volta do estado líquido para o estado sólido é a solidificação, né? Do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem a vaporização, que é o nome genérico dessa mudança de estado, mas ela pode acontecer de 3 formas diferentes, inclusive é assunto de uma aula nossa mais para frente, tá certo? E a mudança do estado gasoso para o estado líquido, que é a condensação, quando é feita a partir da diminuição da temperatura, ou a liquefação, quando é feita a partir da mudança da pressão, tá? Também essa mudança define a diferença entre gás e vapor, que também é um assunto de uma aula mais para frente. Do estado sólido diretamente para o estado gasoso, a gente tem a sublimação, que alguns autores consideram a volta também chamada de sublimação, mas alguns outros chamam de ressublimação ou dessublimação para diferenciar, né? A gente tem que as mudanças de estado físico dependem de alguns fatores, como temperatura, pressão e energia envolvida no processo. A gente, inclusive, nós vamos fazer uma aula específica sobre pressão, tá? Para postar aí para vocês. Cada substância pura, possui um diagrama de fases, onde se encontram suas curvas de fusão, vaporização e sublimação, tá? O diagrama de fase é um gráfico da temperatura vezes a pressão para uma mesma substância, onde a gente vai ver regiões de estado, as curvas de estado e alguns pontos específicos. Esse aqui é um exemplo de diagrama, né? Na verdade é um gráfico da pressão, né, vezes a temperatura. E todo o diagrama de fases, vocês vão perceber que ele tem o formato de um Y, tá? Onde essa região, no meio do Y, é a região do estado líquido. À esquerda você tem a região de estado sólido e abaixo você vai ter a região de vapor, a região gasosa aqui, né? De estado gasoso. Toda substância vai ter um diagrama de fase nesse formato. E qualquer ponto num gráfico como esse, nada mais é do que um valor de pressão e temperatura. Essas curvas que separam os estados físicos são as curvas de mudança de estado, ou seja, sobre elas, qualquer ponto aqui vai ser um valor de pressão e de temperatura, onde a substância vai estar mudando de estado físico. No caso, a curva de fusão ou de solidificação é a curva que separa o estado sólido do líquido. A curva de vaporização é a curva que vai separar o estado líquido do gasoso, e a curva de sublimação do estado sólido do gasoso. Essas curvas elas se encontram em um único ponto, que é chamado de ponto triplo, que é o valor justamente de temperatura e pressão para uma substância, onde a substância se encontra nos 3 estados ao mesmo tempo, tá? Então, dependendo aí do valor da pressão e da temperatura, você pode saber, a partir do diagrama de fase, se a substância está no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso, de acordo com os valores de pressão e temperatura. Onde cair esse ponto, você vai ter. E aqui a gente vai ter o ponto crítico também, que é assunto relacionado à diferença entre vapor e gás, tá bom? Mais na frente a gente explica.
Um abraço.